Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês de cara lavada como está a minha vida. Porque fazia muito tempo que eu não posto aqui e aconteceu muitas coisas. Como vocês podem ver, eu estou em um cenário diferente. Por quê? Porque eu estou reformando o meu quarto, né? Ele está ficando do meu jeitinho, tem um gato também. E esse vídeo também está sendo feito porque uma diva comentou que está se mudando para o Paraguai e que ela gostaria de saber como que é a vida lá, a vida de estudante lá. Então eu fiz esse vídeo especialmente para ela, tá bom, amiga? Eu não esqueci de você não, tá? Como começou a minha jornada para o Paraguai? Eu fui lá porque a minha família queria criar empresas e lá tem um imposto menor e tudo mais. Se você já pesquisou um pouco sobre como é que é o Paraguai e a política econômica de lá, você vai entender o que eu tô falando, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não entendo. Como a gente estava querendo ficar lá por mais tempo, nós decidimos fazer a residência paraguaia. E, inclusive, agora em janeiro eu tenho que renovar a minha para ser a residência permanente. Então saibam que você tem que fazer um trâmite direitinho. E bom, tudo isso estava acontecendo em 2024, mais ou menos, né? Que foi a primeira vez que eu fui para lá. E a gente fez nossa documentação e tudo mais. Foi babado, foi muito dinheiro, foi... Tá, mas como que sua vida começou lá no Paraguai? Aqui a gente quer saber, o povo clama por saber. É o que acontece. Nessas indas e vindas que eu ia pro Paraguai, eu tava sempre no Paraguai, gente. Era tipo assim, eu ia um mês, ficava mais ou menos uma semana, 2 semanas lá, voltava, mais um mês ia. Então eu ia intercalando os dias que eu ia lá. E aí teve um dia, começo de ano, eu ainda tava aqui no Brasil, estando aqui no Brasil. A minha família, como sempre, a gente falou assim, vamos pra lá, né, que a gente tem que resolver algumas coisas da empresa, resolver algumas coisas do documento, então a gente acabou indo pra lá. Inclusive, eu gravei vlog de quando eu fui, foi o primeiro vídeo do canal aqui, se vocês forem aí no canal, vocês vão ver que vai ser o primeiro vídeo. E uma viagem que era pra ser de uma semana, acabou sendo 10 dias, depois foi um mês, até ser quase 4 meses. E o que você fez nesses 4 meses, Akemi? Simplesmente, quase comprei um apartamento pra morar lá e fiz a matrícula numa escola de lá. E como estudante, né, que fiquei mais ou menos estudando lá por um mês, que depois de um mês eu tive que voltar aqui pro Brasil, eu acho correto, eu acho legal, né, de eu contar a minha experiência de como é estudar no Paraguai, já que muita gente tá querendo ir pra lá, e principalmente para estudar. Eu vou dar a minha perspectiva de uma estudante em um colégio paraguaio, tá, um colégio paraguaio que é bem tradicional, é tradicional e católico. Então, assim, você já sabe um pouco o que esperar, né? Oiê, a Kimi da edição aqui. Gente, esqueci de falar que uma vez eu fui pentear meu cabelo na sala. Em todas as salas da minha escola tem câmeras de segurança, né? E eu fui pentear meu cabelo, a coordenadora viu e ela me deu bronca. Tudo bom? Como eu disse, eu fiz a matrícula na escola. E, assim, vou falar por mim, eu não estava planejando morar no Paraguai. O Paraguai, pra mim, sempre foi uma segunda opção, uma segunda casa. Só que como a gente tava ficando muito tempo, eu digo eu e minha mãe, eu falei assim, minha mãe tá aqui, fazendo as coisas dela, ela quer criar uma empresa aqui, eu acho que a gente vai realmente ficar aqui. E como a escola não aceitava estrangeiros no meio do ano, eu falei assim, então eu vou fazer minha matrícula, seja o que Deus quiser. Eu vou explicar um pouco essa questão do eles não aceitarem estrangeiros no meio do ano. Basicamente, se você é estrangeiro, você vai fazer sua matrícula numa escola paraguaia, você não pode chegar, pelo menos na minha escola, você não pode chegar no meio do ano e falar assim, não, eu quero fazer minha matrícula. Não, vai ter que esperar o próximo ano. Como eu disse, na minha escola foi assim. Então, com essa pressão que eu pus em mim mesma, que a mãe tava tipo assim, pensa aí, vê o que você quer, mas você vai fazer mesmo? Eu falei assim, vou. Aí eu fui lá, fiz minha matrícula, e eu nem tinha documento, não tinha histórico escolar, não tinha nada, só tinha uma matrícula e um sonho. E eu encarei, gente, os dias que eu fui pra escola como um intercâmbio. Eu tava muito nervosa no período de aula, não vou mentir. Who the fuck dare to call me when I'm so busy?
Uma grande diferença que eu notei foi a questão da compra dos uniformes e da compra do material. Foi uma correria danada, porque a gente ia comprar, por exemplo, 5 livros em um lugar. A escola não provê nada, você vai por você mesmo. E aí eu tinha que comprar o livro de inglês, especificamente, e o livro de artes, né, o caderno de artes, na biblioteca da escola. Beleza, comprava. Aí eu tinha que comprar um uniforme em um lugar e tinha que comprar outro uniforme em outro lugar. Gente, mind you, eu não conheço nada do Paraguai, ou seja, a gente tava andando igual umas baratas tontas. Foi um pouco complicado, foi um pouco cansativo esse processo. Mas foi, no final, deu tudo certo, né? Eu ainda era a pessoa com mais material da minha sala inteira. Tudo bom? Uma palma pra você, tá bom? Outra coisa que é diferente, além dessa questão da compra dos uniformes, também é o uniforme. Porque como no colégio católico, tem dias de missa. E, por exemplo, teve a quarta-feira de cinzas na minha escola. A gente teve que ir de uniforme de gala. Que eu vou tentar achar uma fotinho e colocar aqui. Se eu não achar, vou tentar fazer vocês imaginarem aqui. Vou montar alguma coisa para vocês conseguirem imaginar como é que é o uniforme de gala. E, como eu disse, geralmente eu usava esse uniforme nos dias de gala. Que era... A gente usava esse uniforme nos dias de gala na sexta... Não, nas quartas. Eram nas quartas-feiras que a gente usava o uniforme de gala. E aí também tinha os uniformes de educação física, que também eram diferentes, né? E o que mudava era a cor. Você se veste super bem. Teus looks são maravilhosos. Você entende perfeitamente de moda. Porque o uniforme normal era branco e esse era de uma cor diferente. Agora que você está situado de como é o começo, esse trâmite inteiro da matrícula, eu vou te contar como são as pessoas da escola. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não tenho dificuldade em fazer amizades. Mas se você tem alguma barreira linguística e algum tipo de problema assim, da comunicação, talvez seja um pouco mais difícil para você. Porque ainda mais se você estiver indo pro ensino médio, as pessoas já estão mais enturmadas e tudo mais. Então, as chances de você ficar um pouco mais isolado. Eu vou reiterar que se você não fala espanhol também, eles são muito compreensivos. Na minha escola, eles me amavam, gente. Eles faziam questão de muitas vezes falar português comigo, de falar do passinho do Jamal e tudo mais. E eu me senti muito acolhida por algumas pessoas. Eu vou te falar que tem muita gente babaca. Ai, que ódio! Eu também tô... E o que acontece é que quando você é estrangeiro, eles tiram sarro da sua cara. E aí, mas você falou que eles amam brasileiros. Eles amam brasileiros. Mas também não pode ser idiota, porque tem oportunista em todo lugar. E lá não é diferente. Como, por exemplo, como eu sou estrangeira, tem um menino que ele me pegou pra Cristo, gente. E não venha falar assim, não, porque ele gostava de você, gente. Ele não gosta. E o que ele fazia? Ele me fazia fazer a lição dele. Até que eu falava, não. Ele ficava, por quê? Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Perdão? Ou melhor, perdão? Como assim? Por quê? Eu não vou fazer sua lição, cara. Eu não sou sua empregada, eu não sou... Entendeu? E ele pediu pra fazer a lição dele, pra ele ficar com a namoradinha dele. Gente, é mole. E eu observei muito que as meninas... Não sei se são todas do Paraguai, acredito que não, porque eu tenho uma amiga que ela não é nada parecido com elas. Mas elas querem tanto a atenção dos meninos que elas acabam sendo idiotas, escrotas, sabe? Sendo que, amiga, você não é diferente das outras garotas, você só é mais uma. E tá tudo bem também, mas não faz sentido, né? Não, gente, e eu sei que existem pick-mes em todo lugar, mas eu senti que no Paraguai é pior. Mas, pra mim foi tranquilo, elas me tratavam bem, então, tipo... Peace. E agora vamos falar da parte emocional, né? Que é a parte da adaptação. Como eu já estava acostumada com o clima, com a língua e tudo mais, pra mim foi bem tranquilo. Eu vou ser bem sincera também em uma parte que, gente, eu falo espanhol, mais ou menos 6 anos eu estudo espanhol. Quando eu fui pra lá, eu tava
insegura por conta das pessoas, da minha adaptação em si, e não pela língua em si. Porque na minha escola aqui do Brasil, gente, eu era a vice-representante de sala, eu estava presente em tudo, entendeu? Todo mundo me conhecia, e eu ia pra outra escola que ninguém me conhece, sou estrangeira, ninguém sabe da minha cultura, não é a minha cultura, então eu fiquei com medo disso, sabe? Dessa readaptação. Não vou mentir que eu passei alguns estresses por conta da língua, que no primeiro dia de aula eu falei tanto espanhol, que no segundo dia eu não conseguia falar. Não saía o espanhol na minha boca. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu senti que eu tava com uma dor aqui no maxilar, assim, nessa parte. E aí, eu falei assim, vou no dentista pra ver se é meu siso doendo, né? Que eu não tirei o siso ainda. Eu já tinha sentido uma dor no siso antes. Eu falei assim, acho que meu siso tá doendo. Aí, eu fui no dentista e ele falou assim, começou a, tipo, examinar minha boca, minha mandíbula e tal. Ele falou assim, eu acho que é dor emocional. Oi? E que talvez seja por conta da adaptação no Paraguai, por conta da língua, que é diferente. E eu falei assim, faz sentido, né? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas essa foi só uma parte, né? Não foi tudo estressante. Agora, da parte emocional, gente, adaptação emocional é muito difícil. A gente acha que por ser um país da América Latina vai ser tudo mais parecido, mas não é. Eu, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito inteirada. Sempre muito inteirada nas coisas da minha escola. Sempre participava de tudo. Na igreja também, eu faço parte de várias pastorais, de vários movimentos. E como eu tinha um desejo muito grande de me tornar cerimoniária, ir pra lá e ver que nada é igual, pra mim foi muito difícil. Eu lembro que tinha vezes que eu chorava por não estar no lugar que eu amo. Então pra mim foi muito difícil não poder fazer parte de nada na igreja. Então a adaptação emocional, se você vai pra lá, gente, saiba que vai ser difícil. Não é fácil. E se você acha que tá muito difícil, você não tem uma escolha pra voltar pra cá, veja como uma viagem. Gente, também queria acrescentar aqui, eu já comentei isso antes, mas você pode encarar isso além de uma viagem como um intercâmbio que só vai adicionar na sua vida profissional e na sua evolução pessoal. E outra coisa também é que o Brasil não é uma porta fechada. E se você puder passar as férias aqui, seria uma ótima forma de você não perder contato com ninguém. Mas é isso. Esse é meu depoimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse formato aqui, eu vou tentar melhorar ele. Vou tentar fazer uma coisa bem legal pra vocês. E tá dando certo, graças a Deus. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!